Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340 8143, Porto Alegre. Farmácia Sanar, Santo Agostinho, Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071, Sarandi. Farmácia Sanar Minuano, Avenida Sertório, 6873. Estamos entrando no ar com mais um programa da Confraria da Comunicação, Comunicando Direito, da TV Grande Sul TV. Lembrando aos nossos telespectadores que o nosso programa vai ao ar nas sextas-feiras às 21 horas, aos sábados às 20h30 e com reapresentação às quintas-feiras às 13 horas. Lembrando ainda que o nosso programa é veiculado em todo o Vale do Rio dos Sinos, Vale do Rio Pardo, Vale do Gravataí e região norte do nosso litoral gaúcho. O nosso programa hoje está composto aqui da minha direita, a minha extrema esquerda, a doutora Márcia Pasto, a minha esquerda, a doutora Ângela Beatriz da Silva, e a minha direita, doutor Felipe Carmona. Uma composição que, via de regra, tem se mantido firme e fiel aos nossos telespectadores. E o nosso programa de hoje, nós temos uma série de assuntos, porque o nosso país, essa semana que passou, foi sacudido, eu diria, por um apocalipse. Houve um hecatombe, eu até diria isso. E a doutora Márcia hoje está vestida de vermelho por motivos óbvios. E hoje eu estou de vermelho, isso aqui é roxo, o que é isso? Mas é porque o meu corpo está sangrando, porque o nosso país também sangra com esses escândalos violentos que são inimagináveis. Nós não acreditávamos que a extensão da corrupção fosse tão grande como essa. E aí, colegas, o que é que nós podemos dizer desse acontecimento, dessa delação do presidente Temer, que foi gravado pelo dono da JBS. Então, o que os colegas querem que inicie aí o debate sobre essa questão que, na minha opinião, vai dar um problema muito sério ainda, vai ter uma implicação política. O país está praticamente paralisado em função desse evento. O que é que podemos dizer sobre isso? Bem, doutora Luísio, eu entendo o seguinte: diferentemente do senhor, eu esperava isso. Eu esperava que isso viesse a acontecer. Eu entendo que nós vivemos, no ano de 2016, um grande golpe, não é? E que depois da retirada, da presidenta Dilma, do governo, essas pessoas que ali estão, que é o Michel Temer, não é? E bem como boa parte do Congresso Nacional, que lutou muito para que a presidenta Dilma fosse retirada, eu entendo que isso era bem possível de acontecer, sim. Não é porque, como a gente diz, a gente ouve bastante também que a nomeação dos ministros, tudo isso foi pagamento do golpe. Essas medidas todas que estão sendo colocadas para votação, tudo isso, no meu entendimento, tem um objetivo assim, de agradar aos empresários, não é uma retirada de direitos. Então, assim, eu acreditava que isso fosse possível. Hoje eles se dizem ingênuos, tanto o Michel Temer quanto o Aécio Neves. Mas a gente ouvindo, alguns áudios que foram colocados na mídia, e uma coisa que assusta bastante é o tamanho da irresponsabilidade, que o próprio Aécio Neves diz que ele entrou com essa ação que vai ser julgada no TSE em relação à chapa Dilma Temer para incomodar. Não, ele
ele queria incomodar, ele queria fazer com que o país realmente ficasse, né, na situação que ele se encontra desde aquela época, que é um país completamente dividido. Ou as pessoas são favoráveis, né, à Lava Jato. Se a pessoa é favorável à Lava Jato, então ela tem que ser desfavorável, por exemplo, a toda a esquerda, né, dos governantes. Então, assim, ó, eu acho, doutora Luiz, que isso era previsível, eu acho que era bem possível, sim, em relação ao Michel Temer, começando pelo ministério que ele nomeou. Doutora Márcia, me permite uma consideração, que antes o discurso do Partido dos Trabalhadores era um. O discurso anterior era que eles estavam se querendo apear a ex-presidente Dilma do poder para assumir o lugar dela e dar continuidade a... Então esse era apenas o objetivo, era apenas tirar ele do poder, entendendo que o poder não podia continuar no governo e ingressar em outro partido. Agora eu já vi uma declaração do Lula já afirmando de forma diferente. Agora o discurso dele mudou. Antes não era para apiar o PT do poder. Agora o discurso, o golpe, era para entregar o país para o capital estrangeiro. Mas não deixa de ser, porque se nós formos analisarmos todos esses escândalos que estão aparecendo na nossa mídia, tem um grande envolvimento dos grandes conglomerados empresariais. E o que nós temos aí? JBS, né? Maior empresa com grandes indústrias agora fora do Brasil. Odebrecht, né? Andrade Gutierrez, todos em algum determinado momento são grandes empresas com grandes conglomerados, com situações bem diversificadas dentro do Brasil, que acabam dominando uma empresa privada, dominando, né, a questão pública. Por quê? Através dos conchavos, através dos acordos. Mas aí é o nosso mal político que aceita isso. Se nós tivéssemos bom político, isso não aconteceria. Porque não adianta um querer corromper e o outro não aceitar ser corrompido. Mas, doutora Luísa, com perdão, o que acontece? Antes se combatia. Eu acho que isso que era que o presidente falava. Como se combatia? Polícia Federal foi aparelhada, houve grandes investigações, apareceram inúmeros... eu acho que perderam o controle, né? É tanta coisa que a gente já não sabe. Até o Onyx Lorenzoni. Mas respingou aqui no Rio Grande do Sul. Mas se estivesse na relação do Odebrecht, ele renunciaria. Mas não era o Odebrecht, não era o JBS. Concluindo também aquilo que o doutor Felipe disse, que foi equipado a Polícia Federal, etc. e tal. Mas quando tinha um ministro lá que não estava conseguindo frear a Lava Jato, se tentou, eu vi gravação de alguém dizendo esse ministro da Justiça não está apitando nada, queria até trocar ele, porque ele não estava impedindo que a Polícia Federal desse continuidade ou avançasse na medida como podia na Lava Jato. Alguém disse, esse ministro não tá controlando a Polícia Federal. E eles queriam frear ela. E graças a Deus, me parece que a nossa Polícia Federal adquiriu uma certa independência, e isso impediu. O PT pretendeu que o ministro da Justiça, quando era, eu acho que até o Cardoso, eu acho, se não faz a memória, ele tentou e a Polícia Federal não acatou as decisões dele, até porque o ministro é indicação. O delegado federal, ele é um cargo público. Mas isso estava acontecendo agora com as gravações que foram divulgadas com o próprio presidente da República, envolvido diretamente em estancar a Lava Jato. Isso leva, para mim, na minha opinião, leva a acreditar que é aquilo que eu já disse antes, que a Lava Jato não leva ninguém para compadre. A Lava Jato vai atingir e deve atingir quem tem culpa no cartório. Não sei, né? O Temer disse que recebeu o empresário às 10h30 da noite porque foi ingênuo, porque tem um detector de metais e ele passou no detector. E esse detector, um dos motivos de estar lá é para que ninguém entre
com gravador. Essa ingenuidade dele é conversa para boi Palavras dormir. dele, É né? conversa para boi dormir, porque o Temer é um macaco velho, ele tem 50 anos de política. E não, ele deu um discurso, mas ele ainda perguntou para a jornalista, será que vão gostar do meu novo perfil mais agressivo? Debochando da cara do povo, da nossa cara. Na verdade, um deboche é completo, né? Porque eles agem, tomam dinheiro e ainda assim estão rindo, estão viajando, estão no JBS para cima para baixo. O presidente da República vem em cadeia nacional dizendo que tudo aquilo ali é mentira. Mentira, que não renuncia. Então, E é que mentira? Tu acredita que é mentira? eu não tenho, não posso dizer absoluta certeza, mas assim, os indícios levam a crer que aquilo ali é verdade. Eu Tem também convicção, acredito. Eu também nós acredito. temos convicção. Eu também acredito, também como acreditava que as coisas contra o Lula também eram Só verdade. que dessa vez, doutora Luiz, existe prova, não existe É. apenas convicção. Dessa vez existe prova. E essa delação foi uma delação diferente, não é? Porque o Lula foi ela mais estava esperto, não tendo- deixou ser gravado. Mas é isso que eu fico chocada, doutora Luiz. E o Lula é uma pessoa que tem que é vista, não é, pela maioria da população que não gosta do Lula, que não gostaria que ele, né, tivesse sido presidente, como um analfabeto, uma pessoa que não teria condições. ignorante, uma pessoa ignorante. Será que ele foi mais esperto do que todas essas pessoas Ele é muito tão esperto. escoladas? Ele é muito esperto, ele é muito Eu não acredito. Pois é. Eu acho que não Temer- existe, eu acho que não existe efetivamente essas provas, doutora Luiz. Ele, no interrogatório dele do Moro, ele questionado se ele se encontrava com os diretores da Petrobras, ele disse que não. Disse que não, porque não é comum o presidente se encontrar. Aí depois o Sérgio Moro puxou lá, mas que só teve um encontro com o Duque. Ah, foi com o Duque lá, não sei. Aí se lembrou do encontro. Aí se lembrou do encontro com o Duque, que era o... Então, é aquela história. A mentira tem pernas curtas. Eu não sei, doutora Luiz, até em relação ao depoimento do presidente Lula, uma coisa que eu achei muito interessante, assim, foi inclusive que o Sérgio Moro apresentou para ele um contrato que não estava nem assinado e tal, aquela coisa toda. E depois na rede social, porque o pessoal é muito criativo, eu achei muito interessante. Assim, então quer dizer que se o presidente Lula for condenado em função destes indícios todos, não é? De que o triplex realmente é dele, então com essa sentença ele pode se dirigir ao registro de imóveis e pedir então a propriedade do bem. Não, porque é ocultação de patrimônio. É ocupação de patrimônio. Ele vai ter que se entender com o proprietário. o Bitar, eu acho, Bitar, uma coisa Bitar, assim. né? E outra coisa, doutor Luiz, eu acho assim impressionante é o seguinte, aí o Aécio Neves ele tem conta, né, está lá o número das contas, os valores depositados, as transações, todas estão extremamente, né, assim, comprovadas, demonstradas através de documentação ou seja lá o que for. Em relação ao presidente Lula e à presidenta Dilma, o que acontece? Agora, esses irmãos, né, da JBS, o que eles disseram? Que tinha 80 milhões para o Lula e 70 para Dilma. Ou 70 para o Lula e 80 para Dilma. Mas é numa conta no nome deles. Né? Não é nem no nome do presidente Lula, nem no nome da presidenta Dilma. O triplex, não é? O triplex também. O triplex efetivamente é do presidente Lula. Porém, o triplex está no nome da OAS e a OAS pode tranquilamente negociar, pode dar em garantia. Então, doutora Luiz, essa colocação que eu faço assim, eu tenho... Né, então, o que as pessoas podem ter? Convicção. Ele foi denunciado agora também pelo sítio. Porque Sítio. Ele não tinha sido denunciado pelo sítio. Ele estava sendo denunciado só pelo triplex. Agora hoje foi recitado. Não, foi oferecida a denúncia e está com o Moro para saber se recebe ou não a denúncia do Vai ser sítio. recebido seguramente, não tenha dúvida. De doutora braços Luiz. abertos. Sim. Que bom que chegou. Assim. Mas dizem que o Aécio tá deprimido. Diz que faz não sei quantos dias não sai de casa desde que estourou esse... É um e que só político. chora. O Aécio é um É. político que me decepcionou redondamente. Votei nele na última eleição. Não, a Votei. minha ele não Votei. decepcionou. Votei. Da mesma votei. forma, eu lamento de dizer também que eu compactuo com Na verdade, eu entendia que ele era um político de carreira, que ele nunca trabalhou na de vida. carreira, com certeza. Ele nunca trabalhou na vida. Né? Muitas carreiras. Ele nunca trabalhou na vida. Né? Ele se projetou na sombra do avô dele, né? do falecido Tancredo Neves, que, em função dessas... Que deve estar se revirando no túmulo. Dessas sujeiras que está aparecendo dele, né? Eu acho que o falecido Tancredo lá, que
deve ter virado pó, deve estar se revirando lá. Os pauzinhos estão se virando lá, eu acho. Porque o Tancredo ele representou uma esperança para todos nós. Na época das diretas já, eu me lembro. Hoje eu me questiono se teria sido tão interessante o governo dele, não se sabe hoje, Nunca se impossível saberá, se né? imaginar como teria sido. Mas a expectativa era A essa. expectativa era muito grande, as pessoas todas, eu lembro que foi uma comoção muito grande na oportunidade, mas em função disso mesmo, né, de sair um governo militar, não é de entrar então uma pessoa que pudesse, quem sabe pudesse, né, responder aos anseios da sociedade. Né? Então, por isso, E de lá pra cá, a gente, infelizmente, No a gente... Lula, a a gente- esperança é essa que se depositou, que se renovou com o PT no governo. O primeiro mandato foi primeiro. muito... Né, No primeiro, o povo primeiro foi pra mandato, rua, questão popular. festejar a eleição dele, né? Agora eu pergunto aos colegas, o Temer cai ou não cai? Ele Eu não acho que ele cai. deveria renunciar. Eles vão derrubar Eu acho que se ele tiver, se não renunciar, que eu acho que seria mais correto por parte dele, uma humildade, Seria menos traumático. seria menos traumático. E a questão, porque cair por impeachment, nós já temos 14, que esses aí com certeza eles vão ser impedidos de dar continuidade nesses processos de impeachment. Infelizmente, não terão o mesmo tratamento como teve o da Dilma. Agora, a questão de governo dele fica impraticável. Eu acho que todos os partidos políticos acabaram saltando da barca. Eu, quando houve o impeachment, que ele assumiu a presidência, eu disse naquela ocasião, e repito agora, que eu estava satisfeito, porque o governo da Dilma não vinha bem, e eu entendia que naquele momento um sangue novo talvez pudesse dar uma nova esperança ao país. Mas naquela ocasião eu me manifestei a minha extrema preocupação com a composição do ministério dele. Eu disse, eu estou preocupado porque ele está cercado de corruptos. E aquela história, se eu estou no meio de ladrões... Tu não pode ser, mas acaba sendo. Né? Aí, então, naquela ocasião eu disse isso e acho que está aí o resultado. sem contar que foi ele que deu a oportunidade para essas pessoas, né? Claro, Ele e aí chamou, aquela história, ele já- deu a oportunidade para as pessoas e aproveitou pegar um pouquinho para Eu ele. acho que parece que a corrupção é uma virose, né? Vão para Brasília e Não, pegam. olha, eu acho que o político honesto está para contar nessas duas Aqueles mãos que dos têm dedos. imunidade baixa, Eu recebi eu achei até uma coisa do Juruna, né? Eu recebi um post do Juruna, né? Quando ele recebeu uma propina de não sei quantos milhões de cruzeiros na época, lembra, né? Do deputado federal, né? Do constituinte. E ele recebeu e devolveu. Aí tem uma foto dele, achei. É uma coisa que é rara, né? Raríssima, né? Nos dias de hoje, acho que impossível até de acontecer uma situação tão grandiosa como Tão essa. digna, não é, doutor Campos? o Sting teve visitando ele há pouco tempo. Mas enfim, acho que tá para acontecer, acho que isso ainda. Acho que nós precisamos dessa oxigenação na política, a gente precisa essa revolta contra essa questão de corrupção, a gente precisa ter mais essa questão de se revolucionar-se com relação a essas atitudes que vêm acontecendo, mas ainda não temos, né? Não sei se um Salvador, que talvez não seja o termo correto. Eu acho que essa corrupção que agora está sendo desvendada, ela é pior que o mensalão. E por quê? Porque o mensalão não puniu adequadamente. Aí as pessoas perderam. Na verdade, o corruptor ele tem que temer a pena, ele tem que ter medo da pena que pode ser aplicada. E eles não tiveram, porque receberam uma punição branda no mensalão. Pois E aí exatamente. continuaram a Mas eu meter a mão no questiono dinheiro. Quem é o corruptor? Quem é o corruptor? São os dois, um corrompe o outro. mas- Então, assim, É a troca de favor. Eu não estou, doutora Márcia, fazendo distinção entre corrupto e corruptor. Não, eu Os dois entendo estão no perfeitamente. mesmo barco. Mas eu me questiono, a gente fica assim, meu Deus do céu, né? O empresário, né, que está corrompendo o político, ou não seria o político corrompendo o empresário, porque, assim, ó, é uma coisa, existe, assim, ali
uma solidariedade, Uma uma corrupção, afinidade uma muito corrupção grande, mútua, um jogo né? de interesses muito grande, não é? Eu acho que não importa de onde parta a corrupção, se do agente público ou do outro lado. Pelo menos o agente público, se propor a corrupção e o outro não aceitar, não, é aquela história. Quando um não quer, dois não casam. Quer dizer, então tem que haver um conjunto de fatores. Então eu tento corromper, o outro não aceita, não tem a corrupção. O outro tenta corromper, o agente público não aceita, não tem a corrupção. E ainda tem que denunciar o safado que tentou corromper. Mas eu acho que, por exemplo, uma decisão correta, por exemplo, pensando, analisando assim, uma decisão correta foi do Senado ter afastado imediatamente o senador Aécio. Sem dúvida. Isso foi uma Sem decisão dúvida. corretíssima. E Sem eu acho dúvida. que isso deveria acontecer praticamente em todos os casos que acontecesse algum dúvida. indício de corrupção. O que não ocorre, e por isso acaba, né, se sujeitando a mais indícios de corrupção. Porque nós temos, Brasília hoje não se fala em milhões, né, são valores altíssimos, bilhões. Não, A arrecadação. a propina que era distribuída era uma coisa assim inimaginável. Não, e Era assim, sacolas, malas de dinheiro, era coisa assim estratosférica. Se o cara sai com uma mala com 500 mil... E o Temer, Num e o táxi? Kassab foram os únicos políticos que do dinheiro do Caixa 2 embolsaram dinheiro. Ninguém viu o Temer embolsar. Não é, mas ninguém viu o Temer fazer corrupção. Tá lá depois na delação do dono da JBS. É que na verdade o dirigente máximo é o mais esperto de todos. Ele é aquele que Não bota a mão. não bota a mão na massa, né? Ele utiliza terceiros, Artimanhas. artimanhas, né? E o que assusta, doutora Luísa, assim, ó, é essa pessoa demonstrar através desse áudio e vídeo, não tenho certeza, que juízes que estavam na mão. Mas Não é uma é? minoria, é uma minoria. Mas mesmo né? assim, doutora Luísa, não é? A gente, né, que quer depositar sabe que tem confiança no corrupção no judiciário. judiciário, a gente sabe. Por favor, não é? Mas no universo, nós temos o quê? 15, 17 mil juízes no Brasil, lá um procurador e 2 juízes que ainda não ficou bem. Um parece que era só fazia favor, não recebia propina. O procurador parece que recebia. Mas é uma, Os juízes- mas é uma decepção. né? Exatamente. Mas, bem, nós vamos a um breve intervalo e já voltamos a esse assunto. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340 8143, Porto Alegre. Farmácia Sanar, Santo Agostinho. Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071, Sarandi. Farmácia Sanar Minuano, Avenida Sertório, 6873. Estamos de volta com o nosso programa da Confraria da Comunicação, Comunicando Direito. Agora eu perguntaria aos colegas o que poderia ser feito na situação do Temer. Ele devia renunciar, devia ser através do processo de impeachment. Qual seria a melhor solução na visão dos colegas? Pois é, doutora Luísa, a gente fica pensando, né, o que seria melhor. A gente sabe que o mais digno seria a renúncia. Que ele não né? tem condições de governabilidade e a gente sabe. Pois é. Mas daí assim, doutora Luísa, se ele renunciar, nós sabemos que seriam eleições indiretas. Com o Congresso que nós temos ali, quem viria então para esse mandato tampão? Aí, o que restaria? Os pedidos de impeachment que já foram, se não me engano, 14 pedidos foram protocolados, não é? Então, esses pedidos de impeachment, nenhum deles vai ser aceito pelo Rodrigo Maia. Bom, mas se ele renunciar, o cargo não pode ficar vago. Não pode ficar vago, exatamente. Daí é o Rodrigo Maia, né? Que vai, a princípio, seria o Rodrigo Maia na linha sucessória, né? Depois do Eunício, não sei das coisas.
Tá, mas aí, doutora Luiz, veja bem, vamos dizer que seja, né, que parece que vai ter uma comoção muito grande, né, em relação à população que vão invadir Brasília e tal, existe um movimento, sim. E que, né, os deputados federais consigam, então, fazer com que ele, pelo menos, seja vista a possibilidade do impeachment. O impeachment a gente sabe que dura muito tempo. Não é? É um processo bastante longo até ele ser E aí já está terminando quase que o mandato dele. Exatamente. Mas também existe a possibilidade, né, dessa brincadeira de mau gosto que o Aécio fez na época, que ele só fez para incomodar, né, esse processo que existe no TSE em relação à chapa Dilma Temer, que está para ser votado. Então seria uma possibilidade, não é? Caso seja julgado, então, né, que realmente essa chapa tem que ser cassada, então ele seria apeado do poder também, né? Sendo que a Dilma, que lá na época do impeachment tinha continuado com a sua possibilidade, né, de concorrer a eleições, ela perderia então essa possibilidade, ela se tornaria inelegível, e o Temer não. Eu não entendi ainda por quê, pelo que eu li, o Temer não perderia. E, então seria essa possibilidade. Eu estava ouvindo o Cláudio Brito, e ele estava dizendo o seguinte, que existe no Código Eleitoral a possibilidade de que seja convocada eleições diretas caso a chapa seja cassada. Então é possível, sim, que existe, porque embora, né, não esteja, né, na Constituição, que no Código Eleitoral ele viabiliza, que tem uma corrente de juristas que entende que é possível realmente a convocação das eleições diretas, eleições gerais, desde que não esteja no último semestre do mandato, que seria o caso. Mas é uma questão controvertida, ela vai ser objeto de discussão judicial, porque a Constituição é que rege aí vai ter que se adaptar o Código Eleitoral. Eu vejo com preocupação essa... Mas não seria, doutora Luiz, em relação ao Código Eleitoral, porque a Justiça Eleitoral que está julgando a cassação ou não dessa chapa. Né? E prevê que caso seja cassada... Eu perguntaria aos colegas, digamos que o presidente Temer renunciasse, digamos, hoje, amanhã, semana que vem, quem teria condições de governar o país hoje? Nenhum. Ninguém, não vejo ninguém. Tem. Carmeluce, vai dizer que eu ia dizer, da STF, né? Que daí, mas eu defendo. Acho que seria a mais coerente, digamos, dentre todas as opções, mas deveria abdicar, então. Rodrigo Maia. Sim. Não, teria que haver um pacto em favor do Brasil, o Temer renunciando, o Maia, que também não tem condições de seguir com o presidente, nem o tal de Eunice, eu acho, né? E aí então assumiria a Carmen Lúcia. Claro que pesaria contra ela o fato de não ter experiência no executivo. Mas, na minha opinião, no momento que uma pessoa que mesmo não tendo experiência no executivo, se ela se cercar de bons ministros, ela consegue governar bem. E ela não agradaria muito, né? Muito. Não ia guardar os safados. Eu acho que aí não ia. Os tramposos, os ladrão. Eu acho que ela não ia agradar. Mas eu acho que os honestos ela ia agradar. Porque se cercando de bons assessores, de bons ministros, eu acho que ela teria... Não digo que ela fosse governar o país, eu diria, nesse período de transição. Eu acho que a Carmen Lúcia, ela poderia sim, ela tem uma boa entrada política, né? Ela decepcionou muito, eu acho, na questão até de grandes julgamentos no STF, na minha opinião, e eu acho que sim, mas, enfim, por esse aspecto, assim, entendo que ela, ainda que tivesse uma melhor possibilidade de governar, não agradaria muita gente. Bom, acontece o seguinte, né, doutor Felipe? Jesus Cristo não agradou a todos. Como é que a ministra Carmen Lúcia iria agradar a todos? Pois é, doutor Luiz, mas eu acho que ainda seria o caso, né? Mas ela teria um prazo, ou para convocar eleições. Sim, não. Resolver o problema imediato da falta de governabilidade do presidente Temer. Seria um período de transição, ou para eleição direta ou indireta, ou sei lá o quê. E então, para resolver esse problema que nós temos crucial neste momento. Se o Temer renuncia, né?
Quem vai? um presidente que não tem condições ele não vai conseguir aprovar a reforma da Previdência, ele não vai conseguir aprovar a reforma da trabalhista, ele não tem condições nenhuma. A debandada está sendo Mas geral. hoje o Senado já deu por lido o relatório da reforma da Previdência, então ainda vai haver uma toca de caixa. Diz que entre 5 e 12 de junho vai ser marcada a votação. Pois é, Essa do Brasil não pode parar. não vai parar. Mas eu acho que Não até vai lá parar, não vai vai haver parar. pessoas, deputados que estavam com Temer, estão pulando do barco, estão pulando da canoa. Não sei, doutor Luiz, eu acho que eles estão aguardando para ver assim como é que Você vai ver mais ser. conchavos, a verdade é essa. Porque, na A realidade, troca de moeda vai ser isso aí. Olha, eu vou aguardar, vou Eles parar têm- até. Eles têm esperança. Você sabe que o Temer quase renunciou? Ele estava disposto a renunciar. Por que ele não renunciou? Por causa de 2 assessores diretos que ele tem, Moreira Franco e Eliseu Padilha. Né? E o foro privilegiado dele também, não é, doutor Luiz, como presidente da República. Não, o dele e o dos que o cercam, né? Exatamente. Eliseu Padilha, Sim, Moreira eles estão Franco, todos eles estão. estão atolados na Lava Jato. Né? Então, eu acho que eles têm muita influência, inclusive, sobre o Temer, né? O Moreira Franco e o Com certeza. o Eliseu Padilha, né? Eles, olha, para mim eles são o Primeiro-ministro. primeiro-ministro, não duvido, não deixa de ser. Então, olha, se renunciar, nós estamos desprotegidos. Né? Pois Então, é, e isso nos leva a outras reflexões, doutora Luiz, no seguinte sentido. Como já foi dito aqui, né, que existe, né, a possibilidade do Cunha continuar, né, fazendo dando pitacos no governo, determinando o que pode acontecer. E eu acho que ficou claro com essa possibilidade de ele estar recebendo 500 mil reais de mesada. vai receber de quem agora? Pois é, estava recebendo. E os empresários da JBS, que eu até achei que era do filho do Lula, porque todo mundo dizia que a Friboi era do filho do Lula, não é, doutora Luiz? Mas ele deve ter algumas ações. Ele deve ter algumas ações. O que aconteceu? Antes disso eu estava Com 500 vendo... mil dá para comprar, né? Algumas ações, né? Não, o doutor Luiz está dizendo que o filho do Lula, Sim, mas eu tô. que deve ser Vou ter acionista. ações ao portador, aquelas que não identificam o titular. Deve ser, não, doutor Luiz. Então, assim, ó, aí a gente fica pensando... esses Pagando 500 mil aquele que reais- matou ele. Exatamente. Mas tudo bem. E daí, assim, outra coisa que eu vi também é o seguinte: tantos milhões, né, para as campanhas, que inclusive respingou para o governador aqui, o Sartori, né, de 1,5 milhão, se não me engano, que o Aécio teria pedido que viesse, então, para a campanha do Sartori. E são muitos milhões aqui e acolá. Não é dinheiro para Marta Suplicy, que saiu do PT porque não queria mais saber de corrupção, ela foi para o PMDB, né? Coisas do gênero. Só se com todos esses milhões, com tudo isso, as empresas assim, né, distribuindo milhões e milhões e milhões. Mas tem que ser feita a reforma trabalhista, doutora Luiz, senão as empresas vão quebrar. Eu até acredito que as pequenas realmente tenham dificuldade, né? Mas essas grandes empresas, né, assim, realmente elas têm Imagina um muitos lucro. funcionários, elas têm muito lucro a ponto de comprar políticos, a ponto de mandar no país. A doutora Márcia falou agora no Sartori que teria recebido 1,5 milhão, né? 1,5 milhão. Eu, para mim, eu voltei no Sartori, todo decepcionado, é um péssimo governador, mas aí eu acho que ele não tem responsabilidade. Porque o dinheiro veio do PSDB. Porque o Aécio tinha interesse em que ele se elegesse, porque ele era dissidente do PMDB em relação ao impeachment. Então é aquela história. Daqui vem uma verba do partido, eu vou fazer o quê? De onde é que vem essa? Eu pergunto aqui para os colegas. Quando o cliente chegar lá para pagar honorários para nós, eu vou perguntar de onde é que vem aquele dinheiro? Veio do trabalho. Se pergunta isso, tá me pagando é porque é dinheiro Assim, dele. que o cliente Olha, vem cá, tu não roubou esse dinheiro? Mas ele recebeu na campanha em 2014, não foi, doutora Luiz? Sim, doutora Márcia, mas isso sim, veio em do função diretório. impeachment, então ele queria, por causa do impeachment, foi 2 anos Eles não depois. são ingênuos como tentam parecer. Eu condenaria o Sartori se o Aécio chegasse só fulano aqui, ó, eu estou te mandando 1,5 milhão da propina que eu recebido. Aí é diferente. Agora eu sou candidato. Eles não falam Eu sou candidato ao governo, tá? E a candidatura vai dinheiro.
chega uma verba destinada ao partido para usar na campanha. Então, aí querer responsabilizar o Sartori por isso é diferente. Não é o caso do Lorenzoni, que disse que recebeu da JBS. Aí é um pouco diferente. Você está recebendo de uma empresa que provavelmente aí é diferente. O Sartori me parece que não saberia disso. E aí eu não tenho como. Agora eu sou candidato lá a prefeito, sei lá o quê, o Partido Nacional me manda uma verba lá. Agora eu vou questionar de onde é que vem essa verba? Não é corrupção? Como é que é isso? Não. Se eu for me preocupar com isso aí eu não tenho nem tempo para fazer campanha. É o caso da presidenta Dilma, né? Que há quem imagine que ela mesma que tratava as coisas, ela também não estava preocupada com isso, e a campanha dela era muito mas maior. Ela fixava as diretrizes. Ela fixava as diretrizes. Agora o senhor, exatamente, o senhor chegou onde eu queria, porque nós já falamos sobre isso, a presidenta Dilma, e eles mesmos disseram que não tinham tido contato exatamente com a presidenta Dilma. Agora, depois de muitos anos, eles passaram a ter contato. Então, assim, eu entendo também, doutor Luiz, não estou questionando a honestidade do Sartori, eu não sei de nada, assim como eu não ponho a minha mão no fogo, eu também não vou levantar, aqui uma possibilidade de que ele tenha sido desonesto ou não. Agora, ele é extremamente omisso, doutor Luiz. Na época do impeachment da presidenta Dilma também, ele não se posicionou. Ele ficou. Agora é a mesma coisa, em relação ao Temer também, ele não tinha posicionamento algum. Ele não é uma pessoa assim firme de posicionamento que possa se imaginar qual vai ser a postura do governo dele em relação a um fato tão grave que está acontecendo no resto do país. Bom, eu não confio muito no governo do Sartori, ele é decepcionante. Desses políticos que foram citados, o único que confessou foi o Lorenzoni, que foi para a televisão dizer realmente eu peguei dinheiro. Foi o único, né? Foi o único. Porque depois de tanto que ele falou em ética, não é depois de eu vou ter que assumir, porque senão vai ficar feio o negócio, é pior ainda. Final de campanha, ele acabou se contaminando e aceitou. Depois de que ele saiu com o Dallagnol para almoços com o Dallagnol também, pensa ele assim, o paladino da ética. Ele, no mínimo, precisava fazer isso. No mínimo, ele condenou tanto, ele chamou tanta gente de corrupta, e daqui a pouco ele gritou demais na época do impeachment, então ele se destacou bastante. Agora, isso acontecendo, é o contrário, obrigatoriamente ele tem que chegar e fazer a minha culpa mesmo. E a gravação, o que vocês acham? Foi manipulada, não foi? Eu acho que o que foi apresentado ao grande público, logicamente ela sofreu uma edição, mas manipulada não. Manipulada não. Manipulada, eu acho que manipular, tu botar alterar alguma coisa. Mas acho que não. Ali elas são bem claras. E depois você se vê nitidamente a voz inconfundível do presidente Temer. Não, tem que manter isso aí, viu? E, então, era ele que estava falando. Quer dizer, se fosse manipulada... Só pelo fato de um empresário estar reunido com uma pessoa solicitando trancamento, enfim, todas aquelas ajudas ali, que ali já se torna gravíssimo. Às 10h30 da noite. Dizendo o horário melhor. Na calada da noite. Na calada da noite. Então, assim, ainda que parte só tivesse um contexto, sem registro na agenda, porque aquilo ali já detona por completo, a possibilidade. E uma outra coisa que surgiu essa semana também é que essa mala dos 500 mil teria sido dada a esse deputado que era o homem de extrema confiança dele. 2 dias depois ele viajou no avião presidencial de Brasília a São Paulo e voltou no mesmo dia, no mesmo avião para São Paulo. Isso é um fato também que com é muito suspeito. Mala. Mas a mala apareceu hoje, né? Apareceu com 35 mil dentro. Só 35? Não foi os 500 mil? Foi só 35? 35. Então, cadê o restante? O gato comeu. O gato comeu. As jantinhas, né? Deve ser caro. Não, mas onde apareceu como? Jogada na rua? Não, ele mesmo foi lá devolver.
Com 35, e o que ele falou dos outros 500? Não, agora não. Pelo que eu saiba, ele tinha devolvido os 500 mil agora. Vamos aguardar, doutor Luiz. Os novos capítulos virão aí. E o Gilmar Mendes, doutor Não, Luiz. de repente ele abandonou a mala lá, alguém foi lá e tirou um pouco. E o Mas Gilmar Mendes? Só se é outra mala, mas parece, eu li agora de tarde. decepcionado com o Gilmar Mendes. Decepcionado integralmente, mostra ali uma aliança muito sólida com Mas, Aécio Neves. mas isso aí acho que é antes mesmo já. É visível, né? Isso não precisa nem ser delatado. Muita afinidade. Como nós temos aqui, né? Alguns o chamam disso, outros daquilo. Eu chamo de tucano de tosa. Doutora Márcia aqui, ó, eu não levo ninguém para compadre. Eu se tiver que malhar esse, eu malho. Eu não levo ninguém para compadre. Sim. Não, mas eu lhe disse, doutor Luiz, alguns dias atrás, aqui na bancada mesmo, que eu estava pasma comigo mesma de concordar com alguns posicionamentos do Gilmar Mendes, porque até então, né, o Gilmar Com a soltura do Dirceu, com a soltura do José Dirceu, assim, que eu não concordava. pois é, a lei também que responsabiliza o judiciário, né, doutor Luiz. Eu acho que há Ele necessidade. tem que bater, né? Ele tem que dar uma piadinha na vida. Não, ele disse que ele não é nem de direita nem de esquerda, ele é Mas- centro. Para mim ele é o centro mais à direita. Mas isso é o que a gente mais vê nos debates, as pessoas assim, ó, quando elas não assumem um papel, né, um papel assim mais forte, não estou falando da Luísa direto, assim, esses dias eu vi uma postagem, não, eu sou apartidário, mas eu não gosto do PT. Exatamente. Mas a doutora Luísa é a pessoa de centro mais à direita que eu conheço. Então, se eu fosse à direita, eu não malharia o político da direita. Eu acho que a malho. doutora Luísa fica assim que é para poder dar tiro para tudo que é lado, né? Porque De repente aí pode critica ser. para cá, critica para lá. Não, mas acho que é. Não, e assim também, doutora Carmona, eu ouvi o seguinte, assim, ó, quando se toca nesse assunto que veio, né, a baila agora, que ele diz assim, ó, político é tudo igual, pode ter certeza que votou no Aécio. Político é tudo igual, é tudo farinha do mesmo Tudo. saco, votou no Aécio. Não, eu dou as minhas opiniões, me equivoco às vezes. Como todos a nós, gente é né? falível, Todos né? nós. E faço os meus pronunciamentos de acordo com a minha convicção. Certo ou errado é a minha convicção. Eu acho que até inclusive, não é querer me vangloriar, mas é uma qualidade. Ter convicção e morrer com aquela convicção. Às vezes cansei de errar, mas é isso. Se lá está errado, critico. Se aqui está errado, critico. Eu só tenho uma pergunta, doutor Luiz. Pode perguntar. Está encerrando o nosso bloco aí. O senhor bateu panela? O senhor bateu panela quando a Dilma fazia os pronunciamentos? Nunca bati panela. bom, não. Nunca bati panela, nem Mas na não rua, botou nem em camiseta casa. da CBF, Não, também, doutora Luiz. Não botou camiseta da CBF, foi Mas não tem nem camiseta. É. Não bati panela nem na rua, nem em casa, não bato panela. Porque agora esses que estão batendo Nunca panela fui. não vão bater panela Também nunca fui em passeata, nem de PT, nem de PSDB, nem de PMDB, nem de nada. Então o senhor o doutor está falando bem correto, né? Que é questão de bem centro, bem light, na verdade. Tem que bater. Eu tô do lado da isento, verdade. doutora Luiz. O senhor é praticamente, assim, no mesmo pensamento do Sérgio Moro, assim. Isento. Isento. Não, o Sérgio Moro, se eu não admitir que um juiz é isento, aí o nosso país está Mas perdido. gosta Se eu não do Lula. admitir que todo juiz é isento, se existe Não, juiz doutora Luiz, vendido, eu não vejo aí, isento. claro, que tem juiz que se equivoca. Isso aí a gente tem que reconhecer. Mas agora, dizer que tem juiz vendido, até pode existir, mas muito pouco. Vendido eu não digo, Vendido mas não, assim, doutora Luiz. profundamente, filosoficamente, eles têm a sua tendência. Uma leve, aí até acredito, porque uma vez, inclusive, eu falava com o ex-desembargador Sérgio Giscó, e ele me dizendo, eu estava no apartamento dele discutindo lá uma questão, e ele me dizendo, ele assim, o juiz tem as suas convicções, Claro. tem o seu lado. Claro que ele não externa isso nas suas decisões, mas ele tem as suas. E Ele é obrigado. eu dei razão a ele, porque ele assim, nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos. Quem de nós não ouviu na Justiça do Trabalho, doutora Luiz, assim, ó, esse é da empresa, esse é do reclamante. empregado, né? Não tá, o homem lá está dizendo que nós estamos no intervalo, estamos ultrapassando. Vamos continuar depois, no próximo bloco. Já voltamos. Comunicando Direito.
Apoio Cultural. Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Farmácia Sanar, Santo Agostinho. Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071, Sarandi. Farmácia Sanar Minuano, Avenida Sertório, 6873. Estamos de volta com o nosso programa da Confraria da Comunicação, Comunicando Direito. Colegas, dentro desse cenário todo que nós, essa turbulência que nós estamos enfrentando aqui no Brasil, quem a gente podia indicar lá do Senado e da Câmara dos Deputados, do Ministério, que não teria envolvimento nessa falcatrua que está se vislumbrando nesses momentos? Quem é que alguém indicaria? Eu indicaria a Jandira Fiegali. Essa aí não está envolvida em... Eu indicaria Paulo Pimenta. Também, eu acho que Também. são pessoas assim, guerreiras, assim, são pessoas que eu entendo que... Eu indicaria um do PT, Paulo Paim. Também. Paulo Paim. Também. Eu, como eu não tenho nada contra o partido político. O senhor admira muito o Paulo Paim. Não admiro o Paulo Paim. Eu, inclusive, já tive ajuizei processo contra o Paulo Paim. Já ajuizei. Tive conversa com ele, depois negociei. Não tem... Mas é que ele tem uma carreira, assim, uma trajetória íntegra, né? Exatamente. Pelo menos verdade. que se tenha conhecimento, né? O nosso Pedro Simo, que em 70 anos de carreira política também não se vê uma mácula. E eu gostei da sua indicação, doutora Luísa. A reforma da Previdência não aconteceria. Eu acho que nem é trabalhista. Exatamente isso. Não é? Porque ele é tão preocupado, não é? Com a questão da Previdência, a questão dos aposentados, essa dificuldade toda, né, que o pessoal aposentado enfrenta. Eu acho que realmente é uma boa indicação a sua. Eu acho que eu acompanho o relator. Uma outra, eu fiquei decepcionado também com um político que eu admirei ele quando ele defendeu o Cunha. Isso nós discutimos aqui quando houve a cassação dele, o tal de Carlos Marum. O Marum. Marum. Esse Marum, ele na época da cassação do Temer, ele lutou contra tudo e contra todos e com convicção e tentava derrubar ele dava a volta por cima. E questão de ordem, uma em cima da outra. Eu até aqui elogiei, não que eu concordasse com as ideias, eu admirei aquela bravura dele. A lealdade e aquela bravura. Não, e a bravura. Não só a lealdade. Porque é difícil, né? Defender uma pessoa como ele defendeu, sabendo que essa pessoa é culpada. E novamente ele está morrendo abraçado com o Temer. Agora eu já não estou concordando com o posicionamento dele. Ou seja, agora eu estou vendo que não. Que ele deliberadamente defende um lado sem convicção. Na verdade, com interesses escusos. Agora eu já tiro aquele elogio que eu fiz a esse Carlos Marum, que diz que é gaúcho, mas é radicado. Não, é gaúcho. Mas ele é gaúcho radicado no Mato Grosso. Mato Grosso. Eleito pelo Mato Grosso. Então, eu ouvi umas entrevistas dele que só disse besteira. Conversa para boi dormir. E antes eu admirei aquela bravura e que agora está botando tudo fora aquela coisa que eu admirava nele. Como é bonito um político, né, assim, né, que defende, que luta com garras. Um político honesto, né? Mas assim, a convicção, isso é muito importante, essa questão de ordem, essa questão que a doutora Márcia falou, assim, que muitas vezes elas são importantes debater e pontuar naqueles momentos, porque muitas vezes as pessoas estão lá nos debates, nos plenários, e elas não vem um outro lado de convicção, um outro lado, uma posição diferente. E esses apartes,
essas questões de ordens, elas se tornam muito mais importantes do que aquele pronunciamento daquela defesa de determinado político quando está usando a tribuna, né? E dos ministros do Supremo, como é que eles estão, os caras estão avaliando eles em todo esse episódio? Quem é que a gente podia elogiar lá do Supremo? Acho que o Fachin. Isso Sem evidentemente. dúvida, né? Acho que o Fachin, O Luiz Barroso também me Luiz parece Barroso. um ministro bem ponderado. Aquele mais antigo, o Celso de Mello, né? O Celso de Mello, mais antigo também. O Marco Antônio Melo, se não me É engano, muito pavão. Eu gosto muito dele. Mas é muito pavão também, é muito pavão. Mas muito eu gosto pavão, do Marco muito Antônio, eu falante gosto. e é meio parecido com o Gilmar Mendes. E eu andava gostando um pouquinho do Gilmar Mendes ultimamente. Depois soltou o Dirceu. Eu andava gostando dele um pouquinho. Antes não. Sabe? Antes era o grilo falante. Não, assim, ó, eu não concordo com essa postura do Gilmar Mendes, assim, ó, em qual sentido? Né, assim, por exemplo, os protegidos, né, que agora a gente viu que efetivamente o Aécio Neves era um dos protegidos, né, ou o protegido dele. Tanto que todas as vezes que o Janot mandou, né, que fosse investigado o Aécio Neves, ele devolveu dizendo que não havia necessidade, né, que não precisava ser. No caso também que nós já falamos aqui, que ele que julgou então a impossibilidade do presidente Lula ser ou não ministro da Dilma, ele entendeu que não era possível. Depois, né, o STF teve outro entendimento no momento do Angorá agora. Então, assim, ó, essas colocações, assim, também ele sempre me pareceu bastante partidário, ele sempre fez manifestações, assim, que só faltava ele ir para as manifestações a favor do impeachment, era um absurdo. Quando é que eu concordei com o Gilmar Mendes? Quando ele fez algumas ponderações em relação, como nós já falamos aqui, essa lei de responsabilização em relação ao judiciário. Eu acho que isso é importante, eu não quero que o judiciário perca a sua possibilidade, não é a independência. Mas eu acho que, assim como todos os demais mortais, são pessoas, são passíveis de erro, podem praticar sim arbitrariedades. Eu acho que, como nós temos que responder por coisas erradas que nós tenhamos feito, eu acho que os membros do judiciário também. Mas assim, ó, a questão de tem até uma brincadeira, né, que se fala aí, para que nós tivéssemos um presidente bom, bastaríamos então transformar a América do Sul em Estados Unidos do Sul e eleger o Mujica. E acabaria com todos os problemas. Olha, mas aí o problema da nacionalidade. Aí nós vamos ter o problema da nacionalidade. A não ser que anexasse o Uruguai ao Brasil. Não, mas fazer Brasil, Uruguai, Paraguai, Chile. Se concede a cidadania brasileira para ele. Porque o Mujica é um exemplo. É um exemplo para a América do Sul, com Isso certeza. é verdade, eu reconheço isso. 80 anos. Realmente, 80 mil. não se preocupa com as glórias do poder, por exemplo, modesto, né? Não usufrui das benesses do poder, não mora no Jaburu, lá no... Não, ele diz que ele é um homem que precisa de pouco, porque ele é um homem leve. Nós também precisamos de pouco. As coisas por isso é que nós não somos corruptos, nós precisamos de pouco. Quem é corrupto é que precisa de muito. Às vezes já tem bastante e quer mais. Quer mais, exatamente. Nós não, nós concordamos com pouco. Precisa de muito? Eu não preciso de muito. Preciso só o suficiente para viver. Prefiro não comentar. Pessoal, o programa hoje estava bem descontraído. Estamos chegando ao final do nosso programa. Agradeço encarecidamente a presença do Dr. Felipe, doutora Ângela e a doutora Márcia, né? Tivemos uns debates, umas discussões, umas divergências, mas isso faz parte do debate. Saudável, sempre. Então, agradeço a presença. É verdade. Temos compromisso com a verdade, não é, doutora Luiz? Exatamente. Então, precisamos debater. Exatamente isso. Isso é que é o bom do debate, né? Então, dito isso, eu me despeço dos nossos telespectadores, agradecendo pela preferência da audiência e lhes digo que os aguarde. Até um próximo programa. Há 500 anos sobre a terra, vivendo com o nome de Brasil. Terra muito larga e muito extensa, com a forma aproximada de um funil. Agora ela feita de água benta, onde o preto e o branco vem mamar. O amarelo almoça até polenta, e um resto de vermelha desbotar. Sopa, onde todo mundo senta, onde a gente sempre põe mais um. Oh, berço esplêndido aguenta toda essa galera em jejum.
Apesar de Deus ser brasileiro, outros deuses aqui tem lugar. Toreixo, Tupã, lá, Oxóssi, Zeus, Roberto, Buda e Oxalá. Aqui não tem terremoto, aqui não tem revolução. É um país abençoado, onde todo mundo põe a mão. Brasil, potência de nêutrons, 35 watts de explosão. Ilha de paz e prosperidade, no mundo conturbado e sem razão. A mulher mais linda do planeta, já disse um poeta altaneiro, que o seu rebolado é poesia, salve o povão brasileiro. Mais do que um piano é um cavaquinho, mais do que um bailinho é o carnaval, mais do que um país é um continente, mais que um continente é um quintal. Aqui não tem terremoto, aqui não tem revolução. É um país abençoado, Onde todo mundo mete a mão. Brasil, potência de nêutrons, 35 watts de explosão. Ilha de paz e prosperidade, no mundo conturbado e sem razão. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340 8143, Porto Alegre. Farmácia Sanar, Santo Agostinho, Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071, Sarandi. Farmácia Sanar Minuano, Avenida Sertório, 6873.